como pré-candidato a prefeito de Ilhéus, Bento Lima. Bento, satisfação mais uma vez receber você aqui no programa, tudo bem? Bom dia, Vila. Satisfação é toda minha. Eu praticamente comecei essa caminhada, né, de pré-candidatura aqui, dando entrevista a você. E aí, hoje é o último dia para a gente dar entrevista, eu vou lá bater um papo com meu amigo Vila. O último dia do primeiro turno. O último dia do Vem meu primeiro amigo turno Neto, aí. minha amiga Giovana, dá um tchau, Aline e Giovana. E aí a gente, né, mais uma vez, encontrar nosso querido ilhéense, dessa nossa terra amada. Eu estava vendo algumas imagens, já agora pela manhã, o governador desembarcou em Ilhéus, veio entregar a requalificação, né, ampliação e requalificação do aeroporto de Ilhéus. Estava vendo que você colocou uma quantidade enorme de pessoas lá. A ideia era impressionar o governador para dizer o seguinte: olha, não aposte errado não, foi isso? Não, não foi nem isso. Na verdade, no dia de ontem, a Serim, né, do governo do estado, ligou para o prefeito Mário, e a gente de ontem para hoje pediu para que os membros do governo, nossa base de sustentação na Câmara de Vereadores de Ilhéus, pudesse estar presente para fazer a recepção do nosso governador. E fizemos uma recepção linda, maravilhosa, eu acho que... Mas não deixa de ser um ato político, né, Bento? O ato foi um ato de entrega de um aeroporto, de uma expressão... É verdade. De uma expressão absurda, não só para Ilhéus, né, para a região. O ato do governador, o ato da Casa Civil, do Estado da Bahia, perfeito. Mas o meu questionamento aqui é o ato político que você acabou proporcionando com sua presença, com sua equipe. A pergunta é exatamente essa. A ideia é mostrar o governador, falou, olha, não aposte errado não, é isso? Na verdade, assim, Vila, nós estamos falando, e aí eu tenho recorrido muito à história quando eu sou questionado disso e por isso. A gente está falando de um grupo de pessoas que vem ao longo dos anos exercendo uma política dentro do município de Ilhéus e buscando sempre melhorias para Ilhéus. E essa política começa desde lá, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024. Então a gente está falando de uma história de um grupo que tem se fortalecido, se preparado, buscado investimentos para a cidade e alcançamos a Prefeitura de Ilhéus no ano de 2016 e de lá para cá o prefeito Mário Alexandre tem sido incansável na busca de melhorias para a cidade. Então quando a gente diz, vamos requalificar ou vamos entregar a requalificação e ampliação do aeroporto Jorge Amado com a presença do governador Jerônimo, a gente foi lá dar um abraço nele. Um abraço e dizer que o governador Jerônimo é sempre bem-vindo em nossa terra, né? E fizemos isso com uma festa linda, maravilhosa, uma festa democrática e as pessoas gritando, o representante desse grupo, né, gritando Bento, dizendo para o governador, esse grupo aqui que te apoiou, esse grupo que é sua base de sustentação, que é uma base de sustentação do governo do estado, eu costumo dizer isso, desde Jacques Wagner 1, Jacques Wagner 2, Rui Costa 1, no Rui Costa 2, Ilhéus ficou sem um mandato estadual. Nós conseguimos restabelecer. Ilhéus entregou à Bahia o mandato da deputada Soane Galvão, que tem feito um trabalho maravilhoso na Assembleia Legislativa, dando também sustentação parlamentar política ao governador Jerônimo, e ele vindo da nossa terra, nada melhor, nada mais correto que se fazer a acolhê-lo, né? Nosso povo de Ilhéus é acolhedor. Então nós o acolhemos com um abraço caloroso, uma recepção muito forte e calorosa, que é própria de Ilhéus e própria do nosso grupo, que é o grupo de Ilhéus, o grupo de quem lutou por Ilhéus, quem ajudou a construir Ilhéus, quem fez muito por Ilhéus. Então foi muito disso, é natural, né? Durante os festejos do 2 de julho, o governador foi questionado logo no início das festividades do 2 de julho sobre a política em vários cantos do estado. E aí ele falou de Ilhéus, foi questionado por Ilhéus, e ele falou de Ilhéus. Dizem que está conversando com o prefeito Mário, porque pretende uma união entre o PT e o PSD aqui de Ilhéus. Você, Bento, o pré-candidato, tem participado dessas conversas ou pelo menos tem tomado conhecimento dessas conversas? Até onde vai meu conhecimento, inclusive nós saímos em
da casa do prefeito Mário, fizemos uma concentração na casa dele, e não tenho conhecimento do governador Jerônimo ter tido alguma conversa sobre o quadro político ou o cenário político de Ilhéus. Você sabe que conversa pode ter, videoconferência pode ter por zap, pode ter tudo. O Mário confirmou aqui, tem zapeado com ele. Ah, sim, eu não estava sabendo. Mas ele falou ontem aqui que mas é isso, mas a nossa vida é muito dinâmica. Mário tá correndo por um lado, eu correndo pelo outro. Mas ele disse ontem aqui que é seu coordenador já. Falou ontem, falou ou não falou? Ele falou que é o seu coordenador. Que ótimo. Então eu não tive reunião com o meu coordenador ainda não. Eu tô sem saber. Falou ontem eu não tive reunião com o meu coordenador não. Rapaz, ontem eu cheguei em casa às 1h da manhã, você acredita? Tem que acreditar. E acordei hoje acredita. 5h30 da manhã. É duro. Não é mole não. Vê que você falou. Não, mas o difícil não é campanha não, porque a campanha você tem um prazo curto, você tem um tiro de 120 dias, né? E depois 90 dias ali mesmo de campanha. O problema é o mandato. Porque a gente quando vem, eu lembro que quando o Jaque ganhou, né, ganhamos, eu tava com ele e falei assim, agora que vem problema, é administrar. É verdade. Ganhar a eleição não é tão difícil, né? Mas assim, eu acredito, Vila, que assim, e eu tenho dito muito isso, que eu acho que o prefeito Mário, quando nós assumimos ali em 2017, ele pegou a pior fase da prefeitura de Ilhéus, porque naquele momento nós tínhamos um desequilíbrio fiscal muito grande. Quando a gente fala de desequilíbrio fiscal, a gente está falando de falta de dinheiro mesmo. Responda a pergunta que eu fiz em relação o Mário tá zapeando com o governador falando de você. Eu te respondi, o meu coordenador está dialogando com o governador, mas ainda não me deu o relatório. Você está sabendo mais do que eu. Ele que falou ontem aqui. Então assim, eu acho que e a gente que é de Ilhéus e você especialmente que sabe o que é administração pública, eu acho que o prefeito Mário pegou a pior fase da prefeitura de Ilhéus. Hoje, a gente tem uma conta melhor, né? Uma receita mais equilibrada com as despesas. Então, acho que a pior fase da prefeitura de Ilhéus a gente conseguiu superar. Daqui em diante, considerando, lógico, o cenário econômico do Brasil, o cenário econômico mundial, essa meio que loucura que nós estamos vivendo com a política internacional, com esse movimento de direita e o movimento de centro-esquerda muito combalido, muito enfraquecido, mas se as coisas continuarem como estão, Ilhéus vai passar por uma fase maravilhosa aí de investimentos, crescimento e desenvolvimento. É a gente manter Ilhéus na trilha. Eu vou voltar para a política aqui. Você toparia essa união? Eu acho que o governador tá propondo e que vem falando já há um tempão? Olha, o governador deu uma declaração agora no aeroporto que eu achei muito sábia. Ele disse que a gente que faz política, e sobretudo ele como líder político, ele precisa ter a serenidade de observar a correlação de forças locais. Existe o Diretório Municipal do PT que tem um interesse de manter a candidatura da federação. Sim. Nós do PSD nós conseguimos ampliar muito a nossa base de sustentação partidária. Então, quando você faz uma análise dos partidos que compõem a nossa sustentação e os partidos que compõem a candidatura da federação, você percebe que a federação está com a federação. Em certa medida, nós conseguimos ampliar. Nós estamos com Podemos, estamos com o MDB, estamos com o PSD, estamos com o AGI, estamos com o Avante. Então, quando você analisa, eu digo, como sou muito de gestão, sim, você analisa assim, nós estamos com o maior partido da Bahia e hoje o segundo maior partido da Bahia, que é o Avante. O Avante avançou muito em número de prefeitos, avançou muito em número de vereadores. E nessas eleições de 2024, a tendência da trajetória de crescimento dele é ampliar. E esses dois partidos estão compondo a base de sustentação desse projeto Bento Lima. Então, para além do tamanho da base partidária, você avalia o grupo político que nos dá sustentação, é um grupo político consolidado, um grupo político forte, um grupo político que tem história, que tem tradição dentro da cidade de Ilhéus. Então, nessas condições, a gente apresentar o nome Bento Lima como uma opção para a sociedade apresentada por esse projeto partidário, esse projeto político, acaba sendo algo muito relevante, muito
digamos, atrativo, e acredito que ainda não seja o momento da gente dizer nem que sim, nem que não. É o que Mário chama de exército forte. Nós temos um exército forte, nós temos um exército grande, nós temos uma quantidade grande de partidos, que são partidos da base, aliada, nós temos a maior quantidade de pré-candidatos a vereadores, é o que está chamando de exército. Seria isso. Ele falou como se fosse um critério, na verdade, né? De avaliação de quem tem mais força nesse momento. A partir desse momento, quem pode ter mais força é que vai definir se vai existir alguma aliança ou não. Isso. Além disso, eu acredito que, para além disso, né? Isso também, mas para além disso, eu acredito que vai muito assim de realizações, sabe? Eu tenho, nos momentos que eu tenho tido oportunidade de conversar com as pessoas, eu tenho dito muito assim, a gente conseguiu fazer muito por Ilhéus. Há muito que se fazer, né? Eu lembro da estrofe do nosso hino, que é terra de grande passado, que faz do presente o futuro melhor. Isso está no hino de Ilhéus. E eu tenho acreditado muito nisso nesse momento político nosso. A gente tem um passado, a gente conseguiu entrar ali em 2017, trouxemos a cidade até 2024, e aquela brincadeira que eu sempre faço, se eu comparar a cidade de 16 com a cidade de 24, a gente vê uma cidade diferente. E no presente a gente já vê muitos desafios. Há muito que se construir no turismo, na cultura, no esporte, mas a gente, no presente, já estamos fazendo isso. Então a gente não parou. Eu tenho dito assim, nós estamos hoje, no último ano da gestão do prefeito Mário, com uma frente de obras com recurso próprio, com convênios e com captação de recursos estaduais e federais, como se estivéssemos no primeiro ano. É como se a gente não parasse, e nós realmente não paramos. Eu lembro, Vila, que a gente tinha uma discussão enorme aqui, né? Tipo, quem será o sucessor? Qual é o nome? Isso no ano de 2023. E o prefeito Mário chamou, Mauro estava presente, Mauro que está aqui, dá um abraço. Chamou todos os secretários e disse, o ano da eleição é 2024. Em 2023, eu quero foco na gestão. E foi muito por conta disso que a gente conseguiu, no ano de 2023, desenhar tudo que a gente está conseguindo ver agora em 2024. Veja, Vila, que eu sempre gosto de usar esse número, porque ele é muito emblemático, né? Icônico esse número. Nós temos 125 escolas. Dessas escolas, nesse último ciclo do prefeito Mário, a gente requalificou 90. Então, assim, é um número expressivo. E isso tudo por conta dessa opção, penso eu, que ele fez lá atrás. E isso é muito claro, a gente não fez política pensando no poder, a gente fez política pensando na cidade, pensando nos ilhéenses. Então, esse projeto Bento Lima, eu acho que encarta, acho que traz muito isso, contém muito isso, concretiza muito isso. Que é assim, vamos pensar a melhor opção para a cidade? A melhor opção para a cidade, penso eu, que é essa opção que esse grupo está dando, que o PSD está colocando, e que esse número de partidos, esse número de líderes políticos estaduais e federais tem dado. Então, assim, a gente vem com o apoio de Otto, vem com o apoio do deputado Bacelar, vem com o apoio de Carleto, estamos com o apoio do Agi, estamos com o apoio, né, de todos esses líderes que todos têm visto e dito, prefeito Mário, nós estamos com você. Então a gente tem o que mostrar e a gente tem o que fazer ainda por Ilhéus. Acho que é muito nessa linha. Eu tenho ouvido a oposição, claro que a oposição vai falar, vai pegar só os pontos negativos de sua pré-campanha, o que é uma coisa muito natural, claro, se tratando de oposição, a turma da oposição diz que vocês estão isolados politicamente, que vocês estão fechados em uma bolha e que tem algumas pessoas, alguns grupos políticos que não querem colar em vocês. Como é que você recebe esse tipo de comentário? Eu primeiro, assim, eu fico meio sem entender, porque como eu sou um hermeneuta, né, gosto muito de interpretação, eu queria entender o conceito de isolamento. Porque, ao que me consta, até agora, a federação conseguiu a federação. Eu não vi ainda nenhuma ampliação de espectro partidário de outros partidos juntando ali. Eu
nós, a custo de muito diálogo, muita articulação, a custo, na verdade, de muita vivência, né, que nós temos. O prefeito Mário sempre foi muito democrático, sempre respeitou posições, sempre respeitou liderança e grupo político. Então, a gente conseguiu, o Republicanos com o Bispo Marinho, que Mário sempre respeitou a base de votação do Bispo Marinho dentro da cidade de Ilhéus. Eu não consigo entender esse conceito, não. Realmente, assim, eu não consigo opinar naquilo que eu não entendo. Eu sou muito, como eu poderia dizer assim, eu gosto de falar do que eu compreendo. Eu não compreendo esse conceito de isolamento que está sendo colocado. A gente está hoje com 110 candidatos a vereadores, nós estamos com 13 vereadores, variando a nossa base de sustentação nesse sentido. Nós temos a deputada estadual, temos o maior número de deputados federais nos apoiando. Estamos com Otto, Carleto, os maiores líderes dos maiores partidos da Bahia. E esse conceito de isolamento é um conceito realmente novo para mim. Eu não consigo encontrar isso quando eu verifico os fatos. Agora, o que é que eu noto? E isso também faz parte do instrumento da luta política, né? Narrativa. Eles podem estar querendo construir uma narrativa nesse sentido, mas a narrativa ela não subsiste, ela não consegue existir quando você a confronta com os fatos. E, em certa medida, eu acredito que hoje no aeroporto a narrativa deve ter mostrado lá o que é isolamento, né? Então, está previsto, me parece que para o dia 10 agora, a visita de ACM Neto a Ilhéus. E lá a informação que se tem é de que o Neto vai anunciar o nome que será candidato. Então, vai acontecer, pode acontecer, eu falei, pode acontecer uma união entre o Jabes e o Valderico, seria essa união para que eles oficializem apenas uma pré-candidatura. A turma já vem falando isso. Algumas pessoas apostam que essa união ela não acontece. Não acontece porque o Jabes não abre mão, não acontece porque o Valderico não abre mão. Mas existem informações de outras fontes de que realmente essa união pode acontecer. Mário ontem, aqui no programa, disse: eu vou esperar para ver se realmente vai acontecer essa união e saber exatamente o que vai acontecer no dia seguinte. E se vai acontecer essa união. Para a partir daí a gente começar a se posicionar. Seu coordenador que disse ontem que... Estratégia. Seu coordenador ele já citou como estratégia, ainda disse que você também era bem bom em estratégia. Boa estratégia, falou aqui. Você também está pensando nisso, esperar para ver se une ou se não une, para saber qual vai ser a estratégia de ataque, a estratégia de defesa? Eu acho que eu sou mais um filósofo, eu não me considero assim um estrategista, não. Ontem a gente teve uma reunião, Dalmei estava presente conosco lá no Alto da Tapera, e nosso amigo Romário estava dirigindo e falando de algumas necessidades que ali aquele residencial precisa, e um olhar mais atencioso do poder público para aquela região. E ele citou uma frase que eu gosto muito, sabe? Ele falou assim, não adianta correr atrás de borboleta, a gente tem que cuidar do jardim. Então, assim, nós temos um jardim enorme para a gente cuidar. Nós temos 110 pré-candidatos e, como eu gosto muito de número, como eu te falei, nós só conseguimos até agora conversar com as coordenações, fazer reunião com lideranças de apenas 30% desses. Então ainda tem uma estrada muito grande dentro dessa Sapucaí para percorrer, sabe? Para conversar com todas as lideranças dos nossos pré-candidatos, com suas coordenações. A gente ainda tem muitas obras a entregar. A gestão, né, o governo municipal, iniciando ainda muitas frentes de obra. O início da obra do contorno já iniciamos. Então, assim, nós temos muita coisa para fazer antes da gente se preocupar em aliança e se preocupar com o campo do vizinho. Eu sou muito assim, eu me preocupo com o que está na minha mão, né? Com o que está na minha mão eu tenho que dar conta. E o que está na mão do outro, eles precisam encontrar uma solução. Então, é aguardar. Aguardar a união ou a desunião. O nome é União, né? União Brasil? Então. E o resultado disso? É isso, eu acho que o cenário está se desenhando, política é como nuvem, a gente não sabe ainda como essa coisa pode se conformar, então por isso que eu digo, concretamente, o que é que nós temos? Nós temos a maior amplitude partidária, nós temos o maior número de pré-candidatos a vereadores,
nós temos estabelecido diálogo com diversas frentes também. Eu concordo até com isso, sabe, Bento? Que realmente, não é discordando de você não, mas a gente sabe também que a oposição, ela tem nomes que já são conhecidos, bem conhecidos, né? Então, eu como nova aqui na cidade, pelo pouco tempo que eu estou aprendendo dessa política daqui, eu vejo que não dá para você se confiar apenas no que você tem em relação ao seu campo, à sua base, aos seus vereadores, porque existem lá quem está lutando contra você são nomes grandes, são nomes conhecidos, entendeu? Quando se fala no isolamento, talvez seja nesse sentido também, entendeu? Eu penso assim, qual é a minha lógica, tá? E sempre, aqui dentro de Ilhéus, eu sempre fiz política muito dessa forma. Eu acho que nós temos uma rede que precisa ser vascularizada, ou seja, a gente precisa irrigar essa rede, conversar com todo mundo do nosso campo, para a gente entender, e política tem essa complexidade, Vila, que é o quê? Você precisa entender um conceito cultural, um conceito social que reúne aquelas pessoas. Se eu estivesse falando de gestão, eu estaria falando do mastermind, sabe? A mente maior. E a gente precisa primeiro, não digo que nós não devamos cultivar uma união ou uma coligação. Sim. Mas a gente precisa primeiro conhecer qual é o mastermind, o que é que está nos unindo, para que em um movimento político, que às vezes a gente pensa que vai crescer, possa diminuir. Com certeza. Então, só se não, você me permite concluir, então quando eu digo assim, eu preciso e nós precisamos conversar com todo mundo, é para que uma decisão de grupo, e eu represento um grupo, eu não sou Bento, eu não sou, sabe, eu não tenho aquele messianismo, eu não sou um cara messiânico, eu penso que o nosso grupo tem nomes todos qualificados, muito bem qualificados, e eu sou uma escolha, eu sou uma decisão, e uma decisão que vem agregando todo esse grupo, e essa agregação tem mostrado força. A partir do dinamismo, da demonstração dessa força, é que a gente vai começar a dialogar. E nós temos um campo que é base do governo do Estado, nós temos pré-candidaturas de base do governo do Estado, que estão também na disputa do espaço para tentar ali na frente coligar, para efetivamente enfrentarmos a eleição. Então eu não estou dizendo, é nosso grupo contra tudo e contra todos. Eu digo, nossa tropa, como o Mário falou, né? Nosso exército. Nosso exército está em fase de pré-campanha, ou seja, treinando, afiando os nossos instrumentos de trabalho, nos entrosando, para ali na frente a gente enfrentar o campeonato. Você falou aí, eu lembrei de um episódio que aconteceu em Itabuna, numa eleição. Jussara, esposa... Eu estava advogando para Jussara. Ex-deputado Geraldo Simões, ex-prefeito Geraldo Simões, juntou com o capitão Fábio. Amigo, quem tinha um lucro com isso foi Azevedo. Foi. Né? Eu tava na eleição. Com certeza, mas você há de concordar, então, que a partir de dia 10, isso vai influenciar também, né? Independentemente de tudo que você falou, no sentido de estou me preocupando com essa parte que eu tenho que fazer. Não, vai influenciar também uma decisão de vocês, entendeu? Quando eu costumo dizer assim, o sistema político é um sistema muito... Ele não é um sistema cartesiano, né? Você não faz 2 mais 2 é 4. Então, ele tem um grau de aleatoriedade muito grande. Então, assim, quando eu digo eu preciso me preocupar com o que está na minha mão, eu preciso ouvir meus pré-candidatos, eu preciso ouvir os meus presidentes de partido, preciso ouvir o meu grupo político, antes de tomar qualquer decisão, é porque eu e o prefeito Mário, a deputada Soane, a deputada Ângela, sempre agiu dessa forma. A gente sempre respeitou esse mastermind, ou seja, a vontade do grupo, quando a gente vai fazer qualquer movimentação. E é preciso que todos compreendam isso, porque, às vezes, como eu te falei, como a gente está diante de um sistema que não é cartesiano, 2 mais 2 pode ser 3, 2 mais 2 pode ser 0, 2 mais 2 pode ser 1. Então, como eu não tenho uma lógica cartesiana, eu preciso compreender essa lógica
sentimental. Então é preciso entender o espírito do grupo, o que nos une, o que nos afasta, para a partir daí tomar a decisão. E saber exatamente quais são os movimentos do grupo adversário. Sim, sim. Que é importante conhecer os movimentos do grupo adversário. Dizem que dia 10 tem uma decisão a ser tomada. Se vai ser tomado ou não, é outra história. Entendeu? Porque assim, é importante saber. Podem juntar. Agora, o que é interessante, que eu acho, aí uma análise. É uma análise, uma opinião. Não tenho dados para isso. Mas assim, se estivessem realmente fortes, disputariam, né? Não, mas o governador quer que junte e o líder político ACM quer que junte. O governador não deu uma declaração que quer que junte, não. O governador desde sempre fala em união das bases. Desde sempre, desde antes de pré-campanha. Isso não é só em Ilhéus, não, é na Bahia. É na Bahia. Otto também tem falado sobre isso. E não só ele, exatamente. Otto também, o senador. Junta. Para juntar, a ideia é juntar, porque entende que se juntar fica forte. É o entendimento que de foi quem até tá. Muitas vezes é o entendimento de quem está no outro nível e não está vivendo internamente, não sabe qual é a atmosfera local. Isso, então, esse tem sido o cuidado do prefeito Mário, da deputada Soane, da deputada Ângela, né? É a gente ouvir e entender qual é o sentimento que nos move, no sentido dessa campanha, sabe? Sim. O sentimento que nos move é um Ilhéus melhor, uma cidade para os ilhéenses mais confortável, mais acolhedora. Mas no período da campanha a gente precisa ter essa parcimônia, né? Precisa ter essa serenidade para não tomar essa decisão que 2 mais 2 pode ser 3. Exatamente. Maravilha. Obrigado, viu, Bento? Eu que agradeço, Vila. Muito massa ter você aqui mais uma vez. Eu gosto de falar de política, a proporção que as coisas vão acontecendo, a gente está percebendo que vai afunilando, não tem claro, dúvida disso. É o processo. Os grupos políticos vão tomando mais forma, vão se aproximando ou vão se afastando, né? E as coisas estão aí, né? E estamos no ano político. E ano de eleição municipal, porque você tem a eleição estadual, é bacana ter um movimento, mas o calor da política é na eleição municipal. É o que vai mexer com a vida da gente, né? Mexe com a vida. É o que mexe diretamente. Mexe não só no período de campanha, mexe no período de campanha, né? E a administração mesmo. Vila, eu tenho dito em alguns lugares que assim, nós vamos tomar a decisão em menos de 1 minuto, apertar 7 botões, confirmar, e a oportunidade de fazer isso novamente só daqui a 4 anos. Isso aí. Então, assim, é uma decisão premida, sob uma pressão de tempo muito grande, né? Premida pelo tempo muito grande. E a gente precisa ter essa consciência, debater, ouvir o pensamento dos pré-candidatos, o que cada grupo significa, para tomar uma decisão acertada. Porque a decisão pode até levar mais de 1 minuto, quando você já tem um candidato ali, um pré-candidato que você... Sim. Mas realmente é uma decisão que vai levar para 4 anos, assim, é muito 4 anos. A gente não tem, como em outros sistemas eleitorais, no Brasil a gente não tem recall, né? A gente não tem condições de tirar o mandato dado. A gente só tem condições de tomar o mandato ou alterar depois de 4 anos, depois do mandato exercido. Então, essa é uma complexidade muito grande que se tem e é um momento que precisa se realmente pensar com responsabilidade. Com e eu digo sempre, fazer aquela análise temporal, passado, presente e futuro. Porque assim, se a gente tiver uma concepção dessa, a gente faz uma decisão melhor, penso eu. É verdade. Forte abraço, meu amigo. Boa Obrigado, sorte. Vila. Bati um papo com Bento Lima, pré-candidato a prefeito de Ilhéus pelo PSD. Vamos pro apoio, Neto? Vamos pro apoio, daqui a pouco a gente retorna com mais notícias, mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM, sua rádio